O vídeo já vai começar, mas antes, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Deus me abençoe. E a maioria está deixando a fé e se entregando aos prazeres do mundo, se entregando aos cuidados dessa vida, estão se destruindo, adquirindo sequelas irreversíveis. Quantos não estão como esses jovens, andando nesses mesmos caminhos? Quantos não estão se perdendo? E nesse caso, eu não vejo exemplo melhor de andar no caminho da perdição do que o exemplo do filho pródigo. O filho pródigo talvez é o melhor dos piores modelos a serem copiados. É o melhor exemplo daquele que destrói a sua vida. É o melhor exemplo daquele que anda no caminho da perdição. E o filho pródigo então vai nos mostrar o caminho da perdição. Alguém que vivia no conforto e segurança do seu lar. Alguém que vivia sob os cuidados do seu pai. E de repente se aparta e se perde. E destrói a sua vida completamente. Vamos ver a história então daqueles que viviam um tempo seguros na presença de Deus, seguros sob a proteção da sua família, ou a proteção do Senhor, e de repente os deixaram e se perderam. Esse exemplo vai servir para duas classes de pessoas: o exemplo do filho pródigo, para os que estão dentro e não se atrevam a sair, e para os que estão fora, os que já se perderam, para que eles entendam porque se perderam, então voltem. Então vamos ver o caminho da perdição. O que devemos fazer para nos perder? O que você deve fazer para se perder? Vamos começar com o verso 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. Jesus vai contar a sua terceira parábola, e ele vai fazer a ilustração de um homem, de um pai, que tinha 2 filhos, um mais jovem e um mais moço. Verso 12: o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Até aí. Vamos ver então aqui 10 passos para a perdição. O primeiro deles, o primeiro passo para a perdição: pense que não vale a pena servir a Deus na sua juventude. Pense que não vale a pena servir a Deus na sua juventude. O texto diz: havia um homem que tinha 2 filhos, e o mais moço disse: eu sou muito jovem para ficar aqui sobre os seus domínios. Eu sou muito jovem para seguir esse conjunto de regras e normas. Eu não vou desperdiçar a minha juventude ficando debaixo deste teto, sobre a sua autoridade, sobre os seus domínios, sobre os meus cuidados. Eu quero curtir a minha juventude. Primeiro passo para você que quer se perder: pense que não vale a pena servir a Deus na sua juventude. Muitos estão se perdendo por essa razão, porque ao estar nos caminhos do Senhor em tenra idade, vão adquirindo idade, vão entrando na adolescência e na juventude, e vão conhecendo as propostas e os prazeres que esse mundo oferece. Então eles vão dizer: não vale a pena eu abdicar, abrir mão da minha força muscular, da minha inteligência, do meu vigor, da minha juventude com o Senhor.
com Deus. Foi exatamente o que o filho pródigo disse: estou muito jovem para ficar debaixo destas ordens. Quantos não estão assim? Quantos não acham a rotina cristã monótona? Quantos não acham a rotina cristã enfadante e entediante? Quantos estão aqui e pensam: eu estou pagando um preço muito alto para ser cristão. Estou perdendo festas, prazeres, status, fama e a glória do mundo. O filho pródigo pensava assim. Este é o primeiro passo para a perdição. Eclesiastes 2:1, você nunca pode esquecer. Eu acho que o filho pródigo se esqueceu deste alerta que o sábio Salomão deu aos jovens. Na NVI, o termo é: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis, e antes que se aproxime os anos em que você dirá: não tenho mais satisfação neles. A juventude, do contrário que muitos jovens pensam, é a idade, a fase ideal para servir a Deus. Se vale a pena gastar sua juventude? Sim, vale muito a pena. Segundo passo para a perdição: desonre e despreze seus pais. Desonre e despreze seus pais ou qualquer figura que exerça autoridade sobre você. Filho pródigo diz: dá-me parte dos bens que me cabe. Ele estava pedindo a sua herança, ok? Mas que mal tem nisso? A herança só podia ser dada ao filho com o falecimento do pai, entendeu? O pai só podia dividir a propriedade, o filho só tinha direito à herança, à parte, quando o pai viesse a falecer, viesse a óbito. Quando ele diz: eu quero adiantado a minha herança, eu quero a minha parte antes, no coração dele ele estava desejando a morte do pai. O pai não tinha valor nenhum para ele. O pai não tinha significância nenhuma. Ele estava de olho nas posses do pai, na riqueza do pai, nas vantagens que o pai dava. Mas o pai em si mesmo não era importante. Ele estava desprezando e desonrando os pais. Fazer um pedido desse, no Oriente naquela época, era uma desonra ao pai, era desprezo ao pai. Irmãos, o segundo passo para a perdição é desprezar e desonrar os pais. A palavra de Deus diz, um dos mandamentos, dos 10 mandamentos, diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que te vás bem e para que seja de longa data. Paulo vai repetir isso em Colossenses e em Efésios, e vai dizer: é o primeiro mandamento que tem uma promessa. Os pais são figuras de autoridade impostas nas nossas vidas, e a ordem do filho para com o pai não é nada mais nada menos que honrá-lo, respeitá-lo, estimá-lo, obedecê-lo. Para o filho pródigo, o pai não tinha valor nenhum. Foi o que Sansão fez, é o seu segundo passo para a perdição. Quando Sansão estava ali julgando a Israel como juiz, se afeiçoou, se apaixonou por uma mulher dos filisteus, e na lei era proibido a relação de israelitas com povos pagãos. Ele vai dizer isso aos pais, os pais dizem: filho, não faça isso, filho, não há mulheres aqui em Israel. Ele diz: mas eu quero. Desobedecendo, desonrando, desprezando as ordens dos pais. O que aconteceu? Sansão foi um dos piores juízes de Israel, nunca libertou Israel, teve uma morte precoce, uma morte dolorosa, ficou cego para o resto da sua vida. Deuteronômio 21, 18, 21, diz assim: para vocês, filhos, jovens que vão me assistir,
que desprezam seus pais, que a palavra do pai não tem valor algum, que as ordens, direções, conselhos da mãe e do pai não tem valor algum. Deuteronômio 21, 18, 21 diz: se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e de sua mãe, e ainda castigado não lhe der ouvidos, seu pai e sua mãe pegarão ele e o levarão aos anciãos da cidade. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Esse é o segundo passo. A pena era a pena capital para o filho que desprezava, desobedecesse, desonrava. É uma pena que demonstra perdição, juízo divino. E o filho pródigo não fazia a menor conta, a menor causa dos seus pais. Eu posso colocar aqui pais, não só pais, mas figuras de autoridade. Os anciãos da igreja, os presbíteros, os pastores, aqueles que são figura de autoridade para você. O pai é a figura de autoridade, a mãe é a figura de autoridade, os anciãos da igreja são figuras de autoridade. Quando aquele jovem vira as costas para essas figuras de autoridade, ele está dando o segundo passo para a sua destruição. E não é só a obediência, tem também o respeito, a estima e a honra. Nós vivemos num tempo de uma delinquência tão horrorosa, de um desrespeito por parte dos jovens no tocante à autoridade absurda, uma falta de respeito da maneira de se dirigir aos pais, da maneira de dialogar, horrorosa. E dentro da igreja nós estamos vendo isso, jovens que desprezam, desrespeitam e desonram seus pais. Gostou do vídeo? Então assista outro e seja edificado pelo Genuíno Evangelho.